Houve uma altura da minha vida em que eu estava num estado vulnerável. No entanto, eu tinha receio de mostrar essa minha vulnerabilidade, porque achava que iriam ter pena de mim. Meu nome é Andreia Braga, sou hipnoterapeuta e coach e criei o Intuitivamente. Há uns anos atrás encontrei-me numa situação de doença. Doença essa que mexeu bastante comigo e houve dois fatores que influenciaram. Primeiro, eu estava num estado vulnerável. Aquela doença obrigava-me a estar num estado de vulnerabilidade. Segundo, o ter que aceitar essa vulnerabilidade dentro de mim. Em primeiro lugar, eu achava que as pessoas que estavam à minha volta iriam sofrer e era um ponto que eu não queria mostrar. Eu achava que eu devia demonstrar sempre forte ao pé deles. Em segundo lugar, eu achava que quando contava esta história ou quando eu contava a minha situação de doença, eu estaria a dar a oportunidade aos outros para terem pena de mim. Algo que efetivamente eu não queria que acontecesse. Durante o meu processo, o meu crescimento, a minha própria doença, eu tive bastantes aprendizagens. Uma delas é: nós nunca devemos passar um processo sozinhos devido ao medo da vulnerabilidade. A vulnerabilidade ensinou-me que quando eu peço ajuda a alguém, isso torna-me mais forte, torna-me mais capaz de dar o próximo passo para que eu consiga, inclusive, lutar melhor pelaquela situação de saúde que eu estava a passar. Ensinou-me que quando nós escondemos a situação de doença dos outros, inclusive daqueles que nos são próximos, mesmo que fosse com o intuito de os proteger, o estava a deixar ainda piores. Porquê? Porque eles achavam que, como eu não estava a contar a totalidade da história a eles, então eles viviam diariamente com medo que eu não tivesse a contar tudo. E terceiro, e talvez o mais importante, é que quando nós estamos numa situação de vulnerabilidade e assumimos isso sem pena de nós mesmos, os outros não vão ter pena de nós mesmos. Então, quem estava no fundo a assumir que os outros podiam ter pena de mim, quem estava no fundo a ter pena de mim mesmo era eu. Durante este processo eu comecei a caminhar no desenvolvimento pessoal. Eu percebi que há uma linha muito tenue entre ter pena de alguém e ter compaixão. Quando eu tenho pena de alguém, eu coloco-me numa situação de superioridade perante essa pessoa. Quando alguém tem pena de mim, essa pessoa está-me a colocar numa situação de inferioridade perante ela mesma. Então, quando eu tenho compaixão, eu estou disposta a dar um braço para ajudar essa pessoa. Eu estou disposta a apoiar, a tratá-la por igual, não como alguém superior ou inferior. E foi aí que eu percebi que assumir a minha vulnerabilidade ou contar a minha história não era um fator de pena ou um fator de medo ou de receio. Era sim algo que inclusive podia até ser inspirador para os outros. Ninguém é superior a mim, nem eu sou superior a ninguém. Portanto, assumir ou contar a minha história a outras pessoas podia tornar-me mais forte e podia inclusive fazer com que fôssemos todos iguais. Não é porque eu tenho uma doença que eu sou diferente do outro. Não é porque o outro teve uma doença que ele é diferente de mim. Não é porque nós não temos doenças deste momento que deixamos de ser pessoas. Portanto, assumir a nossa vulnerabilidade é muito importante em qualquer situação. Foi também durante este processo que eu percebi que ter compaixão pelo outro é ter empatia. E isto é lindo, é isto que nos faz conectar entre pessoas, não é? E o meu processo de vulnerabilidade acabou por
vir a desconstruir-se à medida que eu acabei por perceber todo este processo que eu estou agora a contar-vos. E vamos pensar de uma outra forma. Como é que eu vou ter pena de alguém quando essa pessoa, apesar de estar numa situação de vulnerabilidade como a minha doença, mas ela está a fazer algo para mudar isso? Essa pessoa está a lutar contra isso. Eu não vou ter pena dessa pessoa. Eu vou sim admirá-la. E então toda esta aprendizagem, todo este processo interno que eu acabei por passar, foi o que me fez perceber e modificar completamente o meu pensamento de vulnerabilidade. É claro que eu estou-vos a contar a minha opinião, uma parte da minha história, e cada situação é uma situação, mas de facto é uma boa forma, um bom exemplo talvez para vocês conseguirem perceber o quanto a vulnerabilidade pode ajudar-nos no nosso dia-a-dia. Grata por me terem ouvido e até ao próximo vídeo.